E olha, os médicos que atendem na linha de frente da Covid-19 em todo o país têm relatado um crescimento no número de internações de pacientes mais jovens. Além disso, dizem eles, esses jovens estão evoluindo para um quadro mais grave e passando mais tempo internados em uma UTI. Ao vivo, nós vamos conversar com o infectologista Carlos Henrique Neri Costa para tentar entender a mudança no perfil dos pacientes. Boa noite, doutor Carlos Henrique. Obrigada por participar conosco do Jornal Cidade Verde. Boa noite, Cláudia. Boa noite, espectadores. Um prazer falar com você. O que estaria levando a essa mudança de perfil, doutor Carlos? Seria responsabilidade dessa variante P1, a nova cepa que veio de Manaus, ou um comportamento desregrado da população mais jovem? Cláudia, esse comportamento, essa distribuição de incidência relativamente maior entre os jovens, não é novidade, não ocorreu apenas no Brasil e não foi apenas após a ocorrência da variante, surgimento da variante P1, mas já era notado no segundo semestre do ano passado nos Estados Unidos. Então, esse fenômeno talvez esteja muito mais relacionado com a exposição que os jovens naturalmente se colocam, maior exposição, maior risco de aquisição da infecção, do que um fenômeno biológico. Por hora, não há nenhuma razão para pensar que a variante brasileira prefere os jovens. De início, se dizia que essa variante tinha uma velocidade maior de propagação, mas não necessariamente levaria a casos mais graves. Agora, ainda segundo o relato desses médicos intensivistas, esses jovens estão passando mais tempo internados. Ela teria, sim, um componente para agravar o quadro clínico de quem é acometido de Covid? Olha, isso precisa ser respondido ainda, não só com essa variante, com a variante inglesa, a variante sul-africana e outras que estão surgindo por aí. Mas não está certo ainda que esses pacientes tenham a doença mais grave. Isso não está definido. Nós estamos observando, é possível que os pacientes tenham maior quantidade de vírus do que os demais. Essa maior quantidade de vírus poderia estar associada com maior gravidade, com maior transmissão. Mas são ainda estudos, observações muito iniciais, ainda não devidamente controladas. Hoje, no final da tarde, doutor Carlos, saiu uma informação até bastante positiva de que tanto as vacinas Coronavac quanto a de Oxford, elas são, sim, favoráveis a reagir contra essa variante. Agora, tem uma outra preocupação que eu indago ao senhor. Nós ainda estamos num ritmo muito lento de vacinação e muitas pessoas circulando. Com tantas pessoas circulando com a doença ainda em alta, é possível o surgimento de novas variantes? Exatamente, isso é que nem um jogo de azar. Se você jogar um dado uma vez, a chance de sair um número qualquer, suponhamos, número 6, que fosse uma nova variante, uma chance em 6. Mas se você jogar o dado 10 vezes, a chance de sair um número 6 é muito alta, é quase certo que vai acontecer. Então, quanto mais vezes o vírus se replica, e ele erra em cada replicação do vírus, do interior de uma célula, surgem variantes. Então, quanto mais vezes ele se multiplica, mais variantes vão ocorrer. E uma dessas pode acontecer de ter uma característica como essa, de se replicar, de ser mais bem-sucedida que as outras e, eventualmente, adquirir um perfil de maior gravidade, de resistência às vacinas existentes, de não responder à imunidade adquirida anteriormente. Vários fenômenos pode acontecer. Então, é essencial, é mais do que nunca importante que a transmissão seja interrompida através das maneiras habituais de distanciamento social, higiene e máscaras. E, enquanto isso, acelerar o processo de vacinação, né, doutor Carlos? Porque a gente precisa ter pelo menos 70% da população vacinada, não é isso? Na verdade, Cláudia, esses cálculos são baseados em premissas que o coronavírus está desfazendo todas. Nós não sabemos se esses números aí, que eram ditos no começo da pandemia, 70%, 60%, vários modelos matemáticos preveem cada um. Hoje, o SARS-CoV-2 está desfazendo tudo isso. Veja Manaus. Manaus tinha 76% de população soropositiva, reagente para o vírus do coronavírus, com IgG positiva. E foi aquele desastre inteiro. Então, tem muita coisa para ser explicada ainda, que nós não compreendemos. Até lá, prudência, então, portanto, né? Esse número mágico aí, ninguém vai se fiar nele, não, porque Manaus mostrou que não é bem assim. Okay. Temos que manter rigorosamente o distanciamento social. Muito obrigada, doutor Carlos Henrique Neri Costa, que é infectologista. Portanto, segundo o que ele disse, prudência, cautela e distanciamento.